pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai resolver o exemplo do trans e o atrans para vocês verem mais ou menos como fica e vocês terão um exercício, certo? Vamos começar. Então na semana passada a gente viu esse exercício que a gente tinha que resolver ele da forma como a gente queria, certo? Que seria o quê? Transferindo esse meu zero peça aqui para os centros dos círculos, certo? Para o centro dos nossos detalhes circulares. Então, gente, o que acontece? Acontece que a gente vai fazer essa transferência de região para fazer com que facilite a nossa vida. Por que que facilita? Porque o nosso comando de interpolação helicoidal ele vai ser o mesmo desde que os meus círculos sejam idênticos. No caso aqui, todos são com 30 de diâmetro, certo? E aí, se eu tacar o zero peça no centro dos três, a gente teria a nossa interpolação helicoidal como um G2, um X15 de ponto de início, que é o raio, o meu Y0, o meu Z, vamos trabalhar com a peça como se fosse menos 10, um I de menos 15, o meu J de 0 e o meu turn igual a 10 passadas, se for uma penetração de 1 milímetro por passe, certo? Então, esse comando ele vai ser igual para os três furos, certo, gente? Nesse exemplo, o foco aqui é a interpolação helicoidal, certo? Então, eu não vou fazer esse exemplo com faceamento do perfil externo. É a mesma coisinha, lembra lá do fluxograma, ele viria depois de um faceamento, certo? Então, vamos começar lá. Algumas coisinhas que a gente vai utilizar aqui, ó, se a gente não tem nenhuma pré-furação no centro desses círculos, deveremos o quê? Trabalhar com uma ferramenta, uma fresa de topo, que corte por toda a sua região de diâmetro e no mínimo 15. A do nosso simulador ali, vamos trabalhar com a 16, então a gente já vai montar a programação de 16. Então a gente começa ali com um G40, para descompensar um raio, um G54. Para setar um zero peça, um G71 para definir as coordenadas em milímetros, G94 para fazer o nosso avanço em milímetros por minuto, e um G90 para trabalhar com as coordenadas absolutas. Como de praxe, Z0, G0, Z200. Vou setar a minha ferramenta T igual cutter 16, M6 para liberar a troca automática. Estamos setando aqui 2.000 RPMs de rotação, um avanço de 200. Só sem preocupar, gente, aqui quando a gente seta isso, a gente não está preocupando com os valores de que material está usinando, o material da minha ferramenta, nem nada. Eu estou querendo aplicar o conceito da trans e a trans com interpolação helicoidal para vocês, certo? Para que vocês vejam que esse conceito pode ser aplicado. Lógico, fizemos uma usinagem, preciso ver o material, preciso fazer toda a minha conta de setar, ver quantas arestas de corte, qual avanço por aresta e tudo mais. Aqui não é o foco. O foco é o quê? São os comandos trans e atrans, para a gente ter um exemplo. Beleza? Então temos aqui S2000, F200 e M3. E aí a gente começa com a nossa brincadeira aqui, ó. Então eu vou ter o quê? Vou fazer o meu primeiro furo, ó. Vou fazer um trans, vou transferir o meu zero inicial para o meu furo 1 aqui, ó. No caso vai ser esse, certo? Então o que eu tenho que fazer, ó? Repara bem aqui, ó. Eu tenho que transferir o zero que está em 00 para x 30 e o meu y para 50. Na hora que eu fizer isso, eu vou mandar repetir a minha subrotina de furo início até o furo final uma vez. P igual a 1, certo? Fiz isso, vai fazer o meu furo. Reparem bem que a primeira coisa que eu estou fazendo, já que eu consigo fazer essa transferência de zero peça para regiões que eu quero, certo? Eu já estou trabalhando com os detalhes que eu quero em subrotina, certo? Essa é a nossa primeira diferença que a gente trabalha. Beleza? Continuando aqui.
Beleza, já fiz o furo, já estou dentro da nossa subrrotina, a gente vai fazer tudo o que precisa e aí a gente já trabalha de uma maneira mais legal. O que eu tenho que fazer agora? Vou fazer um trans. Primeiro furo. Opa, vamos apagar. Eu quero fazer o meu furo 2 agora. Ó. Fazer o meu furo 2, que é esse aqui. Então eu tenho que transferir para x60 e o meu y30. Então faço um x60 e um y30. Certo? Então o que acontece? O meu zero que tinha vindo para cá, ele foi transferido para cá agora. Como os furos são iguais, eu vou mandar repetir de novo o meu furo de início até o meu furo final. Lembra que tem um espaço aqui, né? Com P igual a 1, certo? Por que é P igual a 1 e não a penetração, quantidades? Porque eu vou repetir a sequência da minha subrrotina uma vez. Lembra lá, a interpolação helicoidal, ela já trabalha com o Z e o número de voltas necessárias. Por isso, P igual a 1. Beleza, transferi, já fiz o meu furo, certo? Vou fazer o meu furo 3. Vou transferir daqui para cá agora, gente. Repare bem que eu não cansei de usar o trans, vou usar o atrans. Lembra da diferença? O trans sempre transfere do zero inicial para a região que eu quero, então a minha referência é o zero inicial. E o meu atrans? Meu atrans, a referência é o ponto que eu estou, então eu vou só colocar o valor de deslocamento, certo? Que seria um x 30 e um y 30. Então, desse zero para esse em x eu ando só 30, e dessa altura para essa em y eu ando só 30, certo? Mais uma vez, eu dou um repeat, o furo de início até um furo final com P igual a 1. Joia! Terminei, fiz tudo bonitinho. Lembra lá? G0, Z200, M5, M30 para finalizar o nosso programa. O que está faltando escrever? Está faltando escrever a nossa subrrotina, que é o furo 1, início. Vamos escrever ela aqui, ó. Furo início, 2 pontos, certo? Esse furo de início, o que ele vai trabalhar? Repara bem, o meu zero, toda vez que eu entro na minha subrrotina, o meu zero ele já está posicionado, ele já foi transferido para o centro do meu círculo. Então, o primeiro comando do meu zero, que ele está em 200, ele vai mandar em G0 para um X0, Y0. Então, quer dizer que eu estou com a minha ferramenta no ponto de troca e mando já ir para o 00, sabendo que esse zero já está do centro do meu furo. Beleza? Vou fazer aquele esqueminha de aproximar em avanço rápido, porque está em G200, G0, Z5 e depois um G1, Z0, certo? Ó, posicionei no centro, abaixei em 5, fui em 0. Joia? Continuando aqui, gente, ó, G1, Z0. O que eu tenho agora? Tenho um G42, porque eu vou fazer nesse sentido e tenho que compensar para o lado direito. G1, certo? X, o ponto de início da minha interpolação, que vai ser o raio de 15, e um Y de 0, porque ela é alinhada. Meu ponto de início é alinhado com o centro aqui para facilitar a minha vida. Beleza? Já alinhei, já compensei raio. O que falta? Falta o meu G2, X, que é o ponto de início 15, Y, 0, Z profundidade, menos 10, que eu quero que penetre. O I, o deslocamento do ponto de início até o centro, o raio, menos 15. O Y, deslocamento do Y até o centro, certo? Ele já está alinhado, então meu J é 0. E eu vou fazer em turn igual a 10 voltas. Vou penetrar isso em 10. Certo? Pulei linha ali porque não ia caber, exatamente como a gente escreveu aqui. O programa vai identificar lá. Certo?
Beleza. Ainda fiquei, lembra lá que se a gente fizer esse furo e eu não padronizar, eu vou ficar com uma rebarbinha aqui, ó, nessa região. Então eu tenho que pôr um G2 x menos 15. Então eu vou dar uma meia volta. Então se o zero é aqui, para cá é o raio negativo. Um y que continua alinhado com zero e um raio de curvatura de 15. Importância de leitura de desenho. Símbolo de diâmetro 30, raio 15. Dei meia volta. Para completar minha usinádia, um G2, x15, um Y0, meu raio continua de 15, igual a 15. Parei aqui no ponto de início, vou descompensar o meu raio, G40, trabalhar em G1 com o X 0 e o Y 0. Vou ao centro de novo, levanto em G1, Z5 e termino o meu furo final, 2 pontos. Beleza, gente? A resolução desse exercício é isso. Qual a vantagem? A vantagem é que se eu não faço o trans e o atrans, o que acontece? Acontece que todo furo que eu for fazer, eu tenho que fazer todos esses passos várias vezes com as coordenadas do desenho, certo? Então eu estou economizando o preenchimento de todas essas linhas, preencher ela, ao invés de 3, preencho uma só na minha subrotina. Beleza, gente? Bons estudos, até mais, gente. Vamos ver a simulação agora. Fala, pessoal. Então aqui a gente tem a tela do nosso simulador. Sempre a gente vai vir aqui, ó, em Program Manager para escolher o programa. Eu já deixei pronto o nosso programinha do trans e o atrans, como a gente deveria e como a gente queria que realizasse lá, né? Temos aqui a única diferença que eu crio um workpiece, né? Todo mundo quiser criar um workpiece, eu vim aqui, ó, selecionei peça bruta, quadro e pus as dimensões lá da peça. Ela está aqui, ó, se eu quiser modificar, eu modifico ela aqui. Dou um aceitar aqui, tudo bem. Pus o cabeçalho, G200. Aqui, para colocar a ferramenta, eu sempre venho aqui, ó, em selecione a ferramenta. Pus a minha Cutter 16, que eu falei para vocês. Deixa eu apagar ela aqui, que apareceu de novo. Selecionei da mesma forma que nós fizemos. A única diferença é o quê? Que eu coloquei tudo em trans. E aqui, ó, eu coloquei 90 e 60. Vamos rodar ele uma vez, ó. 0050, fiz a compensação de raio, fiz a minha interpolação helicoidal, ranquei a rebarba ali do fundo, descompensei o raio e levantei a ferramenta. Agora, gente, para a gente ver a simulação, eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para ser visualizado. Então, gente, agora a gente só está vendo a telinha de programação e eu venho aqui no botão de simulação, certo? Ele vai carregar e vai mostrar o programa para a gente. E aí, ó, que legal, gente. Vou estar numa vista 3D, né? Vai começar o nosso programa, está lá no cabeçalho, colocou a ferramenta, ele faz a primeira interpolação do furo, né? Vai fazendo toda a interpolação, arrancou o fundo, vou para a minha segunda, exatamente na ordem que a gente programou. Certo? Terminei o fundo, vou para a minha terceira e faço todas as interpolações. O que a gente vai fazer agora? Eu só vou modificar como a gente tinha feito no programa, vou vir aqui em Edit, vou trabalhar com a trans. Então lembra lá, a trans, se eu estava em 60 e 30, quero ir para 90 e 60, é só somar 30 e 30. Então o último vai ser feito por a trans. Então vamos simular de novo, para vocês verem. E aí a mesma coisa, abaixa a ferramenta, vai posicionando e tudo mais. Foi o primeiro, foi o segundo. E foi o nosso terceiro furo. Viram que independe se a gente usa o trans ou a trans, dá certo desde que a gente siga esse passo a passo bem bacaninha aí para a gente trabalhar. Beleza, gente? Bons estudos aí, até mais, grande abraço.